Oi, tudo bem? Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a distribuição eletrônica da eletrosfera, camada de valência e a regra do octeto. Bom, estudar a camada de valência significa conhecer o último nível, ou seja, a última camada da eletrosfera. Mas antes da gente entender como funciona a camada de valência, é bom a gente relembrar, ter em mente de quais são os componentes básicos presentes no átomo. E o átomo ele possui a eletrosfera e o núcleo, sendo que o núcleo é a região central com os prótons, que são os de carga positiva, e os nêutrons, aqueles que não possuem carga. E a eletrosfera que rodeia o núcleo. E nelas a gente tem a presença dos elétrons, que são o de carga negativa. E para que de tudo isso, Porque é importante a gente ter noção de como o átomo se organiza, para daí a gente compreender do que se trata a camada de valência. Então, a distribuição eletrônica leva em consideração a quantidade máxima de elétrons nas camadas que aquele átomo possui, E seguindo o modelo de Rutherford, que foi o qual sugeriu a organização da eletrosfera em órbitas, que é igual tá aqui nessa imagem. E essas camadas, elas são organizadas, elas são 7 camadas, sendo que a primeira é a K e vai até o Q. E a camada de valência, ela em si, ela tem relação direta com a eletrosfera, ou os níveis de energia do átomo. Mas como que eu faço, para identificar a camada de valência do átomo? E é possível, fazer essa identificação pela tabela periódica e pelo diagrama de Linus-Pauling. A tabela periódica, ela organiza os elementos químicos em ordem crescente do número atômico. E muitas informações sobre os átomos que formam os elementos podem ser retiradas dela. E por isso que é tão importante conhecer bem a organização da tabela e saber ler, principalmente saber realizar a distribuição no diagrama. E vale lembrar também que existem 7 períodos presentes na tabela. E essas linhas mais abaixo essas duas são respectivamente incluídas no 6º e no 7º período. Então, essas duas não contam, Porque elas estão encaixadas ali nesses 2 elementos. E ela é organizada, em colunas verticais e horizontais, sendo que na vertical, no caso de cima para baixo, elas são chamadas de família, e a horizontal, da esquerda para a direita, elas são chamadas de períodos. Para tornar mais fácil a distribuição dos elétrons dos átomos nas camadas eletrônicas, o cientista Linus Pauling criou uma representação gráfica que facilita a visualização da ordem crescente de energia e a realização da distribuição eletrônica. E ela recebeu o nome de diagrama de Pauling. A distribuição eletrônica, ela é um modo em que os elétrons, eles ficam distribuídos na camada ou nos níveis de energia que ficam ao redor do núcleo do átomo. Mas antes de realizar a distribuição eletrônica de um átomo pelo diagrama de Pauling, é preciso saber qual a quantidade máxima de elétrons que pode ser distribuída em cada nível e subnível. No entanto, os elétrons, eles não se distribuem de qualquer forma nessas camadas. E existem umas regras que elas precisam ser seguidas para que ocorra a distribuição. Por exemplo, a primeira camada, que é a camada K, ela suporta no máximo 2. A L, por exemplo, suporta 8. E por aí vai até que chega a letra Q. E os elétrons, eles vão preenchendo esses subníveis de acordo com a ordem crescente de energia que no diagrama de Pauling é dado pelo sentido de setas. Isso ocorre porque os elétrons eles são distribuídos nas camadas eletrônicas de acordo com os subníveis de energia. E eles são identificados pelas letras S, P, D e F. E cada nível comporta uma quantidade máxima de elétrons distribuídos nesses subníveis de energia. E é
fazendo a distribuição que a gente descobre a quantidade de elétrons que vai ficar disponível na última camada de valência, que é a camada de valência. Aqui é um exemplo de distribuição eletrônica, que a gente usou o elemento cloro. Se a gente pega e olha o cloro na tabela periódica, a gente vê que ele tem massa igual a 17. E agora, para distribuir os 17, a gente usa o diagrama de Pauling. Os dados que estão nessa tabela, eles mostram quantos elétrons cabem em cada camada e quantos cabem em cada subnível. E seguindo essas regras, a gente chegou na distribuição eletrônica do cloro, que ficou com 7 elétrons na camada de valência, onde está grifado de vermelho. E embaixo a gente colocou uma representação visual de como ficaria a distribuição por camada do elemento cloro, e a gente se soma cada bolinha, a gente chega no número 17, que é o total de massa do elemento cloro. Depois de fazer a distribuição eletrônica e descobrir a quantidade de elétrons que tem nas camadas de cada elemento, em especial a última, a gente entra em uma regra, chamada regra do octeto, ou teoria do octeto. Ela estabelece que os átomos eles devem possuir 8 elétrons na sua camada de valência para encontrar a estabilidade química. E a regra do octeto ela diz que, em uma ligação química, um átomo tende a ficar com 8 elétrons em sua camada de valência no estado fundamental, semelhante a um gás nobre. E para que os átomos eles apresentados na camada de valência, é preciso realizar as ligações químicas, né, com o objetivo de doar, receber ou compartilhar elétrons. E esses átomos eles tendem a compartilhar elétrons até adquirir uma configuração estável, ou seja, a chamada valência completa. Desse modo, um átomo ele apresenta a distribuição eletrônica igual a de um gás nobre, mais próximo ao seu número atômico. E os gases nobres, eles são os elementos da tabela periódica que possuem 8 elétrons na camada de valência. E a única exceção desses gases nobres é o elemento hélio, que ele possui só 2 elétrons na camada de valência dele. Então, quando o átomo ele possui 8 elétrons na camada de valência, ele alcançou a sua estabilidade. E isso quer dizer que ele não vai se ligar a outros átomos, pois não apresenta tendência a ganhar ou perder elétrons. É por isso que a gente não encontra nenhum composto formado por gases nobres na natureza. Um exemplo de ligação química com o objetivo de alcançar os 8 elétrons na camada de valência é esse do cloro também, que a gente colocou aqui. E o cloro, ele possui um número atômico de 17, né, como a gente tinha falado. E depois de realizar a distribuição eletrônica, a gente viu que ele tem 7 elétrons na camada de valência, ou seja, na última camada. Assim, para que ele se torne estável, ele precisa de um elétron que venha de algum outro lugar. Por isso, ele precisa compartilhar um par de elétrons através de uma ligação química. Uma forma dele fazer isso é ele se ligar com uma outra molécula, né, um outro átomo de cloro, e formar a molécula Cl2, né, quando eles fazem essa ligação. Mas isso também pode acontecer entre o cloro e qualquer outra molécula. E quando isso ocorre, né, que ele compartilha esse elétron, a gente consegue somar agora que ele chega com 8 elétrons na camada de valência, e assim ele satisfaz a regra do octeto.